Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020. Panorama Esportivo, contando com um oferecimento de Guaxupé Country Club, Nelsinho Calhas, Florindo Móveis e Atacadão das Baterias. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael, tudo certo? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Paulo Júnior, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Martim, João Augusto. Um abraço a todo o pessoal que está curtindo a gente aí no Panorama Esportivo. Martinho Pedro Assis, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos parceiros da bancada, João Augusto e Paulinho. Vamos a mais um dia de esportes, sem esquecer, é claro, um bom dia especial aos nossos ouvintes. Por falar nos nossos ouvintes, Sim. A gente quer agradecer muito a nossa audiência, que está a cada dia maior. E o mais interessante é o tanto que o pessoal tem comprado a ideia desse retorno da Sociedade Esportiva Guaxupé. É impressionante. Todo lugar que a gente vai, por mais que não pode aglomeração, tem que ter um certo cuidado com tudo isso, mas todas as pessoas nos veem em supermercado e tudo mais. Vai voltar? Que dia que vai fazer? Como que vai fazer? E o mais legal ainda é muita audiência qualificada. Você pode ter certeza, Rafael, se eu já registrar um abraço aqui de antemão ao meu vizinho Zé Augusto, conhecido aí carinhosamente o Índio. Martim jogava muito no gol, disse que pegava muito. É o Boca de Égua, viu, João? Mais conhecido como Boca de Égua. Pegava muito, sim. Quase morreu uma vez lá no Zedé. Mas pegava muito lá no fundo da rede. Pegava no fundo da rede. Ele quase morreu uma vez lá no Zedé, jogando bola e a trave em cima, a trave de madeira. Sim. Sorte que era de madeira, mas não estava pregada. O pessoal lá que sacaneou, botou só a trave lá e não pregou. Deram uma bolada na trave, caiu bem na cabeça do Zé Augusto. Mas aí, nós tivemos... Ele ficou com labirintite lá uns 10 minutos. Fora os né? O Zé Augusto, ele acompanha aí a programação da clube, principalmente o Panorama Esportivo. O João Augusto, mas que trabalho fantástico, que saudades da Esportiva. Chega aos domingos, a gente descer para o Carlos Costa Monteiro, tomar uma cerveja, né, ver o jogo da Esportiva, de repente assim, falar alguma coisa com o árbitro, com o time adversário, com os próprios jogadores da Esportiva, que parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, envolvendo o nome Sociedade Esportiva Guaxupé. Faz muito, mas muito tempo que não acontece esse envolvimento aí com a Verdona das Minas Gerais. Então, e a gente fica contente com isso, nesse trabalho. Vocês podem ter certeza, Rafael, já mais de 2 meses, e não em torno de 70 dias, todos os dias nós estamos envolvendo a Sociedade Esportiva Guaxupé. Isso é brilhante para nós e para, claro, os torcedores e os ouvintes da clube. Ô João, até o motivo da gente abrir o programa falando justamente dessa audiência que está dando tudo, e falar também um pouco da audiência qualificada. O que seria isso? Audiência de pessoas importantes que têm noção do que a gente está fazendo e quem sabe futuramente pode ajudar a Sociedade Esportiva Guaxupé também. Olha só, nós temos aqui primeiramente um abraço especial ao nosso amigo Milton Neves e também ao nosso amigo Flávio Nasser, que nos auxiliou com todo esse contato e tudo mais. E outra coisa, olha só o que o Milton Neves gravou pra gente aqui. O Milton que dispensa comentário, que ele fala em todos os programas dele da Sociedade Esportiva Guaxupé, fala de Muzambinho, e ele fez um áudio para falar sobre essa nova fase e também sobre o passado da Sociedade Esportiva Guaxupé. Antes de você colocar, Rafael, também aí, nós agradecemos aí o Flávio Nasser, né, que sempre colabora, participa com a gente, né, dá seus palpites, gosta das coisas certas, das coisas sérias, né? E também aí gosta, tem o desejo, o retorno da Sociedade Esportiva Guaxupé. Mais uma vez, obrigado, Flávio, por estarmos juntos. Vamos escutar aqui que o Milton Neves mandou pra gente. Fala aí, Milton. Alô, meus amigos da Rádio Clube. Quando eu era moleque, meu sonho era trabalhar na Rádio Clube de Guaxupé. Na Bisaiá, né? Calé de Curi. Entendeu? Porque eu tava lá na Rádio Continental, que pegava só na rua de baixo, na rua de cima, e Guaxupé, para mim, era uma espécie assim de São Paulo. E Poços de Caldas era uma espécie de Nova York, que hoje eu conheço bem. Mas parabéns a vocês da Rádio Clube, que estão querendo aí resgatar a história da Esportiva de Guaxupé.
Aí temos que falar muito do Pachá. Eu nunca vou esquecer num jogo aí no estádio da cidade de Guaxupé, eu molequinho, em 1960, tinha 9 anos, decisão da taça Juscelino Bonelli Maciel, prefeito de Montebello, meu tio, casado com a tia Morinha, ele que está no céu, querido, nasceu em São Lourenço. Primeiro tempo estava 1-0 para Montebello, um gol de Carequinha de Alfenas, cobrando falta. Eu lembro que tinha muito bambu do lado atrás dos gols. E eu estava sentado na arquibancada de cimento ali e estava o Pachá. Pachá de roupa normal, ele estava machucado. É claro que ele era titular absoluto, mas ele estava na arquibancada ali, coincidentemente do meu lado, mas eu não sabia quem era aquele cidadão. Aí estava 1-0 para Montebello, no intervalo do jogo, o povo começou a virar para o Pachá. Entra lá, Pachá, mas eu estou machucado. Não, vai lá, Pachá. Pachá desce pro vestiário e põe roupa e entra, já estava meio barrigudo. O goleiro Marco Reis de Almeida Lima, que nasceu em Guaxupé, foi prefeito de Muzambim, comunista. Tanto é que ele tinha um time em Muzambim chamado Estrela Vermelha. E o goleiro era Zé Neto, porque o Montebello, a Associação Atlética Montebelense, tinha arrumado uma seleção da região. Então era o Zé Neto, o goleiro que foi do Cruz Preta de Alfenas, e ele é de Areado, né, terra onde nasceu meu pai. E o Zé Neto hoje é um grande dentista, um grande pecuarista também, professor de odontologia. Carequinha também saiu lá de Areado para jogar para Montebello, ele fez 1-0, repito, de falta. E aí entrou o Pachá. Na primeira bola, uma dividida. Na área ali não tinha grama ali, como a maioria dos estádios dos campos antigamente. Então houve um choque do Pachá com o goleiro Zé Neto. E foi gol. O Zé Neto entrou e já fez gol. Subiu um poeirão e a bola na rede e o Pachá saiu vibrando. E o Zé Neto não se levantou mais. Aí entrou o Marco Reis de Almeida Lima, que havia feito semanas antes um belo jogo contra a própria Esportiva, fechando o gol. Mas ele era bom mesmo no futebol de salão. Aí o pessoal do meu lado lá falava assim, com esse goleiro agora vai piorar, esse goleiro pega tudo. Só que o Pachá fez mais 1 ou 2, que eu tenho certeza que a Esportiva ganhou o jogo e foi campeã, levando o troféu Juscelino Bonelli Maciel, meu saudoso tio, uma das pessoas boníssimas, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Então é isso, pessoal da Rádio Clube. Precisamos resgatar realmente a história aí do quarto zagueiro Meia-Noite, né, do Zé Ácula. O Zé Ácula esteve no meu escritório antes, bem uns 4, 5 anos antes de falecer, que ele tinha filhas muito bonitas, entendeu? Ele veio aqui em São Paulo para falar exatamente de trazer um menino que ele queria levar para o Santos para fazer testes e tal. Mas eu lembro muito também daquele goleirão fantástico que o Guaxupé tinha, que acabou indo lá para o Palmeiras, ousou deixar em alguns treinos o Oberdan Catani de reserva. Mas enfim, Guaxupé tem muita história. A Esportiva é heróica, porque ela está firme, porque o Flamengo de Varginha acabou, o CBC de Varginha acabou, Rio Branco de Andradas, o próprio Cruz Preta de Alfenas, entendeu? Olha, você vê, só a Caldense mesmo que aguenta, porque Poços de Caldas é uma cidade forte. Grande abraço para vocês da Rádio Clube, histórica Rádio Clube. Um grande abraço e viva a Esportiva de Guaxupé. E não podemos esquecer, na história da Esportiva, o primeiro jogo internacional à noite, com refletores, é claro, no estádio da cidade de Guaxupé. Uma grande honra para Guaxupé. Levou o Penharol, o Clube Atlético Penharol de Montevidéu, para jogar em Guaxupé num jogo noturno. Ninguém tinha feito isso no Brasil. Jogo noturno contra uma grande equipe internacional. Parabéns a Guaxupé, que hoje é um grande exemplo também com o grupo Olavo Barbosa. Um dos homens mais gentis. E olha, tinha olhos de águia. Porque ele do interior é muito mais difícil fazer sucesso economicamente numa grande empresa em relação às grandes capitais. E ele fez aí realmente o império a partir de Guaxupé, na fronteira com o estado de São Paulo, na junção de Minas com São Paulo. A novela Rei do Gado, eu fui o coronel Milton Neves na novela, e ele teve arguto, né? Ele falou, opa, vai ser bom, né? Porque vários fazendeiros de Alfenas, de Areado, de Montebello, até de Muzambim, não cederam suas casas de roça para que o Benedito Barbosa encenasse a novela espetacular. E quando eu vejo o Berdinazzi, né? O Raul Cortez, com uma foto ao lado do grande Orostrato Olavo da Silva Barbosa, eu fico emocionado. Eu estive no escritório dele umas 3 vezes e ele me tratava como como que se eu fosse uma pessoa muito importante.
E ele tem hoje todos os produtos da leite da fazenda Bela Vista, na condução aí do Serginho, também da Flávia, toda a família dele. E eu estou muito orgulhoso que outro dia, por cortesia, porque eu tenho muita gratidão, né? Porque há muito tempo que eu recebo na minha casa gratuitamente os produtos e eu fiz a mesma coisa. E fiz a mesma cortesia na televisão em rede nacional. E parabéns também por Guaxupé aos 60 anos da exportadora de café de Guaxupé. Outra obra-prima deste grande Olavo Barbosa. Olha, se Muzambinho tivesse 5 Olavos Barbosa, Muzambinho seria maior e mais importante do que Poços de Caldas ou Belo Horizonte. Parabéns a Guaxupé. Um abraço para vocês. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Foi ligar o seu carro e... Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale, 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Cansada de ficar em casa, né, minha filha? E o pior, implicando com os móveis que você convive há anos. Empurra um móvel pra lá, traz outro pra cá. Mas o que você quer mesmo são móveis planejados, novinhos e por um precinho bem camarada. O Florindo te atende perfeitamente e está pronto para realizar o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Ô João, primeiramente, aliás, falar novamente um agradecimento especial para o Flávio Nasser, Milton Neves, toda a turma que está participando aqui com a gente, o Robinho, nosso amigo Robinho já mandou uma mensagem muito boa aqui para a gente. E o Tony Play mandou aqui, bom dia. Mandou um bom dia especial para você, Paulinho. O Paulinho demais. Muito obrigado. O Tony Play não sentiu minha falta ontem, não? Sentiu. Ele falou, não bateu o ponto hoje. O Carlos Augusto mandou aqui também, ó, bom dia a todos. Com responsabilidade e conhecimento, vamos reerguer a nossa Sociedade Esportiva Guaxupé. Pessoal, vamos lá agora. Um pouco do que o Milton Neves falou, um pouco do que ele gravou aqui pra gente, eu queria até compartilhar com vocês. A hora que ele fala a respeito a Sociedade Esportiva Guaxupé é heróica. E ele, inclusive, cita vários times que acabaram, como o próprio Flamengo de Varginha, entre outros clubes. E realmente, gente, a gente está vendo nessas entrevistas com o pessoal de toda a nossa região, o time com a melhor situação é a Sociedade Esportiva Guaxupé. Com todos os percalços, com todos os problemas que teve no caminho, ainda é o time mais fácil de arrumar a casinha. Vocês concordam? Sim, você pode analisar, Rafael, na própria fala do Milton Neves, entendeu? Que ele sempre foi esportivo fanático. Pelo assim, a tradição que é a Sociedade Esportiva Guaxupé, e anos passados, há décadas passadas, que vem com grandes nomes, inclusive o Pachá, né? O ídolo, o saudoso Pachá. E o Milton Neves, ele é muito influente, né?
de uma forma ou de outra, ele gosta, simplesmente, ele tem, você pode analisar pela conversa dele, ele tem, assim, acredita que a Sociedade Esportiva Guaxupé, ela vai votar, entendeu? Então, palavras dele, da Sociedade Esportiva Guaxupé, é um produto que a gente sempre fala, é muito forte, o nome é forte, conhecido no cenário esportivo de Minas Gerais, você pode ter certeza, no Brasil e no mundo afora, a Sociedade Esportiva tem o seu nome. Então, o Milton Neves, a gente mais uma vez agradece essa gentileza conosco aqui da Rádio Clube, de dar aí falar da Sociedade Esportiva Guaxupé. Viu, Rafael, eu queria agradecer de forma especial ao Flávio, ao Carlos Augusto, ao Mário Martins, ao Milton Neves, esse pessoal que são pessoas de peso no que se refere a entendimento aí de futebol e outros assuntos também, porque os ouvintes que não têm mandado mensagem, eu tenho certeza que eles também se inspiram exatamente nessas pessoas, assim, meio que eles fazem o programa junto com a gente, para não dizer que fazem junto com a gente também, porque muita coisa aqui a gente acaba errando, outra hora tem uma opinião diferente e eles estão sempre aqui nos ajudando com essas opiniões. E é muito importante que nós tenhamos esse pessoal junto com a gente, e logicamente eles também conosco, né, numa união aí entre comunicação, comunicado e pessoal se juntando, porque nós aqui estamos plantando, mas alguém tem que ajudar a regar. E é o caso do Flávio, por exemplo, que está aí todos os dias mandando mensagem, mandando ideias, o Carlos Augusto e outros torcedores, até o Tony Prey participando de um jeito hilárico, de um jeito brincalhão, trazendo um toque de humor no programa. Então está todo mundo aí contribuindo com a realização do Panorama Esportivo. Isso nos dá, pelo menos a mim aqui, eu acredito que eu posso falar para vocês, nos dá um gás para a gente seguir em frente nessa empreitada que nós agora estamos chamando de Panorama Sociedade Esportiva. Ô Martim, com certeza. Só que o fato que chama mais atenção é que, assim, 95% que é o bem da Sociedade Esportiva Guaxupé. Os interesses são pela continuidade por um trabalho sério. A gente tem aqui pessoas que torcem contra, igual nós falamos, inclusive nosso amigo Silvinho, na última semana. Não sei o que, jogando contra. Não só ele, tem pessoas que participam aqui com a gente e que estão torcendo o contrário. Aquela chamada meia dúzia, né? Não, mas lembra que eu disse que a gente teria que trazer os contrários para o lado da gente? Com essas entrevistas, com esses pareceres aí de pessoas embasadas, como é, por exemplo, sem desqualificar os demais, mas, por exemplo, como o Milton Neves, que hoje ele, entre aspas, manda e desmanda no setor esportivo da Bandeirantes, dá uma opinião dessa, muito embora ele seja da cidade, eu sei que tem um viés aí meio que bairrista, mas muito bom isso daí. E esse tipo de peso de noticiário esportivo, para nós, pesa muito. Então, essas pessoas que estão contra, e aliás eles têm toda a liberdade de estar contra, não estamos dizendo que não vai ficar contra, não, tem toda a liberdade de estar contra, mas aos poucos nós vamos dizendo para eles, tentando embasadamente dizer, olha, vem para o nosso lado que nós queremos bem e o melhor para a população de Guaxupé, para o torcedor da Sociedade Esportiva, para quem gosta da Sociedade Esportiva de Guaxupé. Aí, se você realmente não gosta mesmo, não está nem aí com futebol, convém que fique observando, né? Ou seja, quem faz a festa recebe as palmas. Então, se você não faz festa, bate palmas e tudo bem, está tudo Martim, certo. Está certo. Agora, existe um fundamento muito grande em tudo isso que o Milton Neves falou, tudo isso que a gente vem falando aqui, que chama-se credibilidade. Você acredita que se fosse, sei lá, um outro grupo, não menosprezando ninguém, mas uma outra pessoa que estivesse querendo levantar a esportiva, o Milton Neves ia usar lá a sua boa vontade de falar, de mandar um recado para a Esportivo Guaxupé? Esse é o primeiro fato. Segundo fato, qual é a cidade, por menor que seja dentro do nosso território nacional, que não conhece e não assiste o programa Milton Neves? Sim, ele é uma referência nacional. Não, qualquer cidade, qualquer município brasileiro. Agora, o Milton Neves já nos solicitou, e nós vamos mandar, né, Rafael, uma camisa da Esportiva de Guaxupé, e ele vai apresentar essa camisa no programa dele. Vamos mandar para ele. Então, o Guaxupé, que já é conhecido, já teve aquelas passagens de loteria esportiva, vai, a partir deste momento, ser reconhecida em todo o território nacional, por menor que seja a cidade nesse nosso imenso Brasil. Então, olha para você ver, Rafael, a responsabilidade que tem aí a gente querendo resgatar essa Sociedade Esportiva de Guaxupé, a responsabilidade aqui da Rádio Clube de Guaxupé, há mais de
quase 70 anos, né? Há mais de 70 anos, e a responsabilidade da nossa pessoa, de nós que estamos aqui. Esse ponto é interessante pelo seguinte: a gente fez um contato nesses últimos dias, inclusive de uma promoção que vai começar muito em breve aqui na Clube. Promoção bombástica do Dia dos Pais. E a gente, inclusive, estava falando com um fornecedor, falamos que nós somos de Guaxupé, estamos situados próximo de tal cidade, tudo mais. E, inclusive, falamos da Sociedade Esportiva Guaxupé, no qual o fornecedor virou para a gente e falou assim: eu já escutei muito falar de Guaxupé pelo Milton Neves. Eu já escutei muito ele falar da Sociedade Esportiva Guaxupé. E aí é legal, porque justamente veio de encontro com o que a gente precisava. Eu não vou falar mais a respeito, porque isso aí é só para fomentar um pouquinho dessa promoção. Nos próximos dias, aguarda que vem uma bomba por aí. E ainda falando sobre Milton Neves, né? O programa dele, líder de audiência, aos domingos à tarde, ele já sai na frente, na Bandeirantes, terceiro tempo, dando aí todo um parecer do futebol brasileiro, do futebol mundial, sempre aí com as presenças marcantes do Denilson, ele fala Denilson Show, goleiro Veloso, a apresentadora Larissa e tal, fora aí os convidados, terceiro tempo, tradição, já é aí uma força muito positiva no futebol, não só brasileiro, como também aí no mundo todo, com a apresentação do Milton Neves. Um abraço especial para o Walter Amaral, que mandou aqui uma mensagem legal para a gente, inclusive pedindo o áudio do Milton Neves aqui, que ele quer mandar para o irmão dele no Rio de Janeiro, por conta que ele também é uma pessoa que gosta muito da Sociedade Esportiva Guaxupé. Quem sabe, olha só que legal, como que está fazendo essa movimentação a nível Brasil, do que a gente começou aqui na Rádio Clube, dessa revitalização da Sociedade Esportiva Guaxupé. Tá. Ô, João, por falar em Sociedade Esportiva Guaxupé, informações extraoficiais, teve gente na área aí nos últimos dias, viu? Tem gente aí, Rafael, veja bem. Prováveis investidores apareceram aí nos últimos dias. Tá? Então, o que a gente sempre fala, sempre diz no panorama esportivo, esse envolvimento é muito forte. Você pode ter certeza, novidades nós teremos, daqui mais um tempo, né? As coisas tudo regularizadas, as coisas tudo bem centralizadas, com verdade, com projeto, com planejamento. Todo mundo quer, Martins, estar na frente da Sociedade Esportiva Guaxupé. E a nossa fonte pediu sigilo, pelo menos por enquanto, né, Rafael? Sim. E nós estamos já em contato com essa fonte, vamos deixar que ela mesma venha aqui. Exato. Na verdade, ele mesmo, né? Eu falo ela mesmo, se referindo à fonte. Ele mesmo vem aqui e faça a divulgação, afinal de contas, é um mérito dele. Exato. Né? Com certeza. E assim, o que a gente não quer falar nada antes da hora é porque a gente não tem informações do que foi proposto. E eu acho que qualquer parceria que venha a acontecer com a Sociedade Esportiva Guaxupé tem que ser amplamente divulgada para que todo mundo tenha conhecimento do que a pessoa quer em troca e do que a pessoa oferece. Então, antes de mais nada, é igual aquela conversa que nós tivemos com o Denis aquele dia pelo microfone. O que você quer é o que você oferece. É ponto de partida. Então, nós estamos tentando esse contato para essa pessoa que veio aqui no Carlos Costa Monteiro, veio conhecer a cidade, para a gente poder saber um pouco mais do ônus e do bônus. Vamos dar uma de detetive agora, né? Repórter investigativo. E acho que é isso mesmo, tem que ser. Não, com certeza. E assim, eu acho que de qualquer forma, essa pessoa tem que ser muito bem vinculada e muito bem relacionada com o futuro presidente. O Martinho vai ser o presidente. O Martinho tem que responder por essa parceria que ele trouxe o Paulinho, então o Martinho responde também. Fica então, tem que ser bem encaixado as situações, com muita transparência, né? E a gente tem certeza que isso vai acontecer com a Sociedade Esportiva Guaxupé. Pois é, o que a gente tem que frisar justamente, mais uma vez eu estou falando isso por conta que o ouvinte nosso aqui não está salvo, mas a gente tem um número aqui, vamos ver como é que ele chama. Cláudio, ele mandou para a gente aqui, vocês estão levantando a bandeira de algum candidato? Não. Ele perguntou se a gente estava levantando. Tá certo, Nós não estamos levantando a bandeira de nenhum candidato. A gente só está falando das possibilidades e a gente gostaria muito que aparecesse 5, 6, 10, 15 candidatos. Tomara, para a gente ter a melhor proposta para a Sociedade Esportiva Guaxupé, não é mesmo? Com certeza. Você foi muito claro, Rafael. Nós não estamos interesse nem auxiliar nem aquele, nem esse, nem o Y, nem o Z, nem o B, enfim. Como você foi muito claro, ter as chapas, quanto mais chapas
aparecerem, fica mais fácil, né? E para você ver, até para a própria Sociedade Esportiva Guaxupé, teve 4 ou 5 chapas para se eleger uma diretoria esportiva, até isso é importante. E a pergunta do Cláudio, eu vejo ela como muito importante, uma pergunta curtinha, mas porém muito esclarecedora, porque a pergunta que ele fez, eu tenho absoluta certeza, Rafael, que outras pessoas de Guaxupé também fariam a mesma pergunta. Exato. Então é muito procedente a pergunta do Cláudio. Sim. E a gente já havia afirmado isso nos programas anteriores e nunca é demais reforçar. Não estamos tratando de situações políticas dentro da nova Sociedade Esportiva Guaxupé, e até porque a velha também já foi e não se fala mais, né? E até então também, porque não existe hoje oficialmente nenhum nome. Existe pessoas que se manifestaram interesse, mas oficialmente não existe nem o nome de ninguém que quer ser o presidente da Esportiva Guaxupé, oficialmente. Bem, vamos ao intervalo, já nós voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Foi ligar o seu carro e... Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale, 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Cansada de ficar em casa, né, minha filha? E o pior, implicando com os móveis que você convive há anos. Empurra um móvel pra lá, traz outro pra cá. Mas o que você quer mesmo são móveis planejados, novinhos e por um precinho bem camarada. O Florindo te atende perfeitamente e está pronto para realizar o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo, com oferecimento de Atacadão das Baterias Guaxupé. Agora, para você que tem problema, bateria está fraca, chegou aí a solução. Parcelas em até 10 vezes no cartão. Bateria para o seu carro, R$ 150 para a sua moto, R$ 110. Atacadão das Baterias Guaxupé, fica na rua Norberto Ribeiro do Vale, 216, telefone 3551-7579. Abraço ao Bruno e toda a equipe do Atacadão das Baterias Guaxupé. Ô João, continuando aqui com o nosso panorama esportivo, a gente tem que receber e também falar com os nossos amigos ouvintes. O Arlindo de Guaranésia mandou aqui, ó. Bom dia, sucesso sempre. Esportivo é maioria. Mesmo esportivo não estando em campo, esportivo tem torcida sim. Estamos juntos, viu? Um abraço ao seu Arlindo lá de Guaranésia. Exato. Um abraço especial também ao Tony Play, que ele mandou um áudio. Acho que é pro Paulinho aqui. Vamos ver o que ele mandou pro Paulinho, ó. Fala, Play. Ô, Rafael,
desconta aí o salário do Paulinho aí, que não bateu ponto ontem, o Paulinho Mandiná. Será que vai conseguir adivinhar quem vai ser o presidente da Esportiva? Ô Play, essa é uma pergunta que nós faremos numa ocasião especial para o Paulinho Mandiná. Quem será o futuro presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé? Também agradecer a participação aqui do nosso amigo Marquinho Cólimo. Marquinho falou assim que ele está seguindo acompanhando o nosso panorama todos os dias e ele quer saber em relação ao patrocínio dentro da cidade, o que a gente pensa. Marquinho, primeiramente um abração para você, viu, meu amigo? Um abraço para você, para o Pedrão, seu irmão, e para toda a galera aí. É o seguinte, gente, quanto ao patrocínio da cidade, a gente tem certeza que o pessoal vai abraçar a causa sim, mas no momento certo. Eu acho que agora é tudo muito incerto ainda. A gente tem algumas etapas a serem cumpridas para poder começar a querer correr atrás de patrocínio. Por exemplo, a gente tinha falado, nós cansamos de falar aqui diversas vezes que o pessoal, a partir do momento que tem que mostrar um planejamento, um trabalho sério, honesto e transparente, várias pessoas de Guaxupé mesmo vai querer ajudar. Só que antes de ter isso tudo, ninguém vai querer calçar a cara e falar, beleza, tô aí, tô R$1.000, tô 5.000, tô 10.000. E a gente sabe que não faz futebol com essas quantias. Então, Marquinho, acredito muito no comércio local, sim. Acredito muito no potencial de crescimento, mas a gente tem algumas etapas a serem cumpridas. Quais são elas? Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, eleição, apresentação de um trabalho. Após essas 4 etapas, aí eu tenho certeza que o comércio local vai abraçar a causa sim. Inclusive, esse foi um questionamento do nosso amigo Mauro Martins, sim, falando que a gente tinha falado que o comércio de Guaxupé não apoia. Eu acho que não apoia e nem vai apoiar do jeito que está. Mas a partir do momento que tenha uma seriedade, eu tenho certeza que aparecerão muitas pessoas interessadas. Ou vocês discordam disso? Exatamente, Rafael. A gente tem que deixar bem claro o seguinte: sem credibilidade, a gente está batendo muito nessa tecla, está ficando até repetitivo, mas sem credibilidade não tem como a empresa apoiar, certo? Em nenhum momento aqui a gente diz que o comércio de Guaxupé não apoia a Sociedade Esportiva Guaxupé, muito pelo contrário. Nós conhecemos até, inclusive, ex-presidentes que pôs o seu comércio a favor da Sociedade Esportiva Guaxupé e, no final, lamentavelmente, acabou, na palavra popular, aí quebrando por conta da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então, o que acontece, que eu vejo que acontece, ainda há, sim, apoio do comércio de Guaxupé. O apoio poderia ser maior, ser mais maciço, marcante, mais forte, mas, por outro lado, eu sinto que as sociedades esportivas que tiveram, eu estou dizendo as diretorias que tiveram, ou as mesma forma, apesar de todas as dificuldades que tiveram, na verdade não correspondiam muito ao que o comércio oferecia. Então o comércio vai esfriando e isso é natural que acontece. Você tem um produto, quer divulgar o seu produto, mas o divulgador não faz aquilo que deveria ser feito no papel de marketing, no papel de apresentação esportiva. Começava, parava, e em determinado momento acabava os jogadores saindo da cidade, todo mundo ficava aí meio que falando sozinho, todo mundo que eu digo, o pessoal de apoio. Então essas coisas vai esfriando. Então, quando nós estamos dizendo aqui que o comércio precisa apoiar, é diferente a gente dizer que não apoia. Precisa apoiar significa apoiar mais e apostar mais. Porém, nós temos a responsabilidade também de deixar bem claro que nós teremos que fazer a nossa parte. Quem estiver na frente da direção da Sociedade Esportiva Guaxupé tem que corresponder. Nós não estamos falando de união. Um negócio bom é bom para os dois lados. Bom para quem banca o time e bom para o time. Porque quem banca, não é verdade? Bom negócio é quando todo mundo ganha. É nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui. O Marquinho ainda falou assim, espero que dê tudo certo, o esporte de Guaxupé gira em torno da esportiva. Marquinho, eu concordo com você. É o que a gente já cansou de falar aqui. Não adianta falar assim, eu vou profissionalizar outro clube, eu vou criar outro clube. Não. O pessoal quer Sociedade Esportiva Guaxupé. Aí tem mais, não só o Marquinho, a gente agradece também a sua participação no Panorama Esportivo. Gente, quando fala Sociedade Esportiva Guaxupé, é diferente, é outro nível. Não desmerecendo, não dando choque, digamos assim, no futebol amador da cidade, que também é bom, é muito forte. Agora, futebol profissional, envolvendo Sociedade Esportiva Guaxupé, como a gente sempre fala, é um peso lascado, diríamos assim, é outra situação, é outro momento. E é o que os torcedores
querem, os torcedores têm o desejo que ela retorne novamente dentro das 4 linhas. João, abraço especial também ao Mari Nelson, que mandou mensagem pra gente aqui, e pro Flávio Nasser, que abraço a todos à mesa. Ele mandou aqui, a gente retribuiu o abraço, tá escutando a gente aí. Bom, antes da gente passar pro próximo bloco, a gente tem que entrar numa discussão. A discussão é justamente do retorno do Campeonato Paulista, que volta amanhã, já com o clássico. Amanhã nós vamos falar bastante do clássico Corinthians e Palmeiras. Só que o Campeonato Paulista volta com uma mudança de uma regra crucial, que é justamente a possibilidade de fazer 5 substituições. Isso muda muito, porque cada vez mais mostra que o time vai ter que ter um elenco mais competitivo e mais recheado. Mas isso aí muda muito em função do aspecto preparo físico, porque os times estiveram parados. E essa história, o jogador treinou em casa, treinou com o seu personal, mas na verdade cai muito do rendimento dentro de campo no aspecto físico, preparo físico, fisiologia de jogador e de qualquer ser humano não aguenta uma carga de exercício superior àquela que ele está geneticamente constituído para aquilo. Principalmente com 4, 5 meses parado. Até a própria autoestima do jogador, ela fica muito gigante, a motivação é outra. Pode mudar 5, fazer 5 alterações, quer dizer que eu tenho que estar no banco, mas eu tenho que estar pronto, que uma hora eu vou entrar em campo. Então isso é importante. Então, o jogo, Paulo Júnior, ele flui normalmente, ele fica melhor, ele fica mais competitivo, não fica esse jogo morno, jogo xoxo, que acontece. Você vê o jogador, uma palavra ruim, não está morrendo, o jogador está cansado, está esgotado, diríamos assim. Se eu ver o treinador, vou mudar, então o jogo, ele fica muito melhor e fica então, mas aí, João Augusto, aí tem que saber também se necessariamente vai o treinador fazer as 5 substituições. Ele tem a possibilidade. Ele tem a possibilidade, ele pode dizer 2 ou 3, numa eventualidade de um jogador sofrer uma lesão, alguma coisa, mas não quer dizer que ele vai trocar os 5 jogadores, isso aí não vai acontecer. Não, Paulinho, se eu fosse treinador, eu trocaria. Sabe por quê? Mas depende, você vai trocar 6 por meia, 12 por 2, 6 por meia dúzia? Não, Paulinho, 2 informações. A primeira que é o seguinte, conforme a gente já sabe, já tem conhecimento, mas o Robinho inclusive mandou aqui pra gente, que a questão foi, a mudança foi na FIFA. Sim, é pro mundo inteiro, ok, isso aí já tava no gatilho. O problema é o seguinte, que o Geraldo mandou aqui pra gente, que essas 5 substituições foram feitas para prejudicar o Corinthians, que não tem elenco. Mas o Corinthians... Já vamos falar do Corinthians. Mas... Coitado do Corinthians, até o hino do Corinthians está matando ele, né? Já começa, salve o Corinthians, pelo amor de Deus. Só para concluir aqui, porque que eu acho bom. É bom para o treinador, porque por mais que o treinador conheça o jogador, e ele já conviveu com ele antes da pandemia, mas nesse período o treinador não dá muito pouco tempo para ele saber realmente como que o jogador está. Então, quanto mais jogador ele puder colocar em campo, no caso mais 2 agora, com essa nova regra da FIFA, primeiro, diminui o risco de contaminação entre eles ali, se é que tem esse risco ainda para o futebol, apesar de todo aquele preparo que tem antes do jogo. Mas é uma oportunidade maior do treinador conhecer os jogadores que estão no banco. De repente, os 11 que ele coloca para jogar não são os melhores, são os melhores, mas nesse momento não estão melhores. Vou explicar. São os melhores, porque vinham jogando, eram os titulares, estavam na lista. Mas em função da paralisação, todos perderam qualidade e, às vezes, aqueles que eram melhores não são mais os melhores. E o técnico não teve um tempo suficiente ainda, nesta volta, para saber quem está na melhor situação. Quem foi o maior prejudicado com essa situação aí de poder fazer 5 substituições? Você fala, o segundo torcedor quem falou que foi o Corinthians? Geraldo? Quem tem elenco que não tem reserva. Geraldo, manda pra gente aqui, você é corintiano ou você torce contra? Eu não entendi. Rafael, veja bem, o maior prejudicado é as equipes consideradas fortes. O Palmeiras, com essa parada da pandemia, o Palmeiras foi prejudicado. Muito mais prejudicado que o próprio Corinthians. Mas você acha que o Palmeiras foi o maior prejudicado? Das equipes grandes. Os maiores prejudicados. Entre Corinthians e Palmeiras... Fala dos quatro grandes de São Paulo. O Santo André é o maior prejudicado. É isso que eu ia falar. O maior prejudicado. Exatamente. O Santo André. Arrebentaram o Santo André. Concordo, Paulinho. Ele desfez do elenco inteirinho. O Santo André... E outra coisa, estava vindo embalado naquele momento. Agora acabou. Por que o Santo André, inclusive, estava vindo embalado naquele momento? Porque começou a preparação muito antes do que os próprios clubes da Série A.
Os clubes da Série A terminaram a participação no Campeonato Brasileiro, aí sim colocaram um prazo para o pessoal tirar férias, voltar, começar uma pré-temporada. O Santo André fez ao contrário. Ele começou um trabalho antes para poder chegar naquele momento onde estava voando. E estava muito certo. Era o líder, né? É o líder ainda. Aqui. Era o candidato a ser o campeão paulista. Então, agora eu já não falo mais nada depois dessa parada. Agora é outra conversa. Porque agora vai a qualidade técnica dos outros. Mas veja bem, Rafael, o Corinthians está numa nhaca danada, numa draga. O João não vai classificar, viu? Só para ter o Não vai. A pergunta é, vai cair ou não vai? Então, veja bem, agora, para o Corinthians, se a gente analisar em relação à parada do coronavírus, ou para o Corinthians mesmo, uma nhaca danada, foi muito mais benéfico do que o próprio Palmeiras e o próprio Santo André. Eu acho que tem uma coisa aí que... O mais beneficiado foi o Corinthians, porque estava num momento muito delicado, então, ele estava ali jogando muito mal mesmo, estava jogando um futebol péssimo e... Eu não sei. Da queda ali. Olha para você ver como que é a estrutura de um time. Eu não sei o que aconteceu no Corinthians, mas dentre os times paulistas, inclusive os 4 grandes, foi o time que mais teve contaminação por coronavírus. Foi o elenco do Corinthians. Inclusive, dos 30 e poucos jogadores, 23 foram contaminados. É muita coisa em se tratando de jogador profissional. Até porque os jogadores profissionais são, pelo menos eu penso que é também, né, mais instruído, culturalmente falando, para se preservar muito mais. E foi o time que mais teve problemas. Então, a coisa para o Corinthians, na verdade, o Corinthians ele se prejudicou, mas não foi a pandemia. Aliás, a pandemia foi igual para todo mundo. Se discordarem, pode me criticar. Mas foi igual para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Flamengo, para o Fluminense, etc. e tal, inclusive para os times pequenos. O Paulinho lembrou muito bem aqui que o Santo André foi o maior prejudicado, porque o Santo André não tinha suporte financeiro para aguentar e dispensou muitos jogadores. E agora, no retorno, inclusive o Santo André volta contra o Santos na Vila amanhã, vai ter problemas, principalmente, agora, lembrar também que as 5 substituições não são obrigatórias. Nenhuma, aliás, é obrigatória. Ele pode substituir até 5. De repente, o Santo André quer jogar só com os 11. Como pode não substituir nenhum também. Mas, Martim, deixa eu só pegar um gancho, voltando ainda nas 5 substituições. Certo, vamos lá. Veja bem, tem uma frase aí, eu acho que no Brasil, no mundo inteiro, eles falam que time que ganha não se mexe. Eu estou totalmente ao contrário. Eu acho que time que ganha, que mexe. Mas você fala mesmo nessa fase ou na fase normal? Nessa fase. Nessa fase até aceitável. Ô, João, antes da gente chamar o bloco comercial, a gente tem uma mensagem aqui do nosso amigo, ele é o Sérgio, que mandou pra gente o seguinte: o maior prejudicado com essa parada foi o Palmeiras, que o Dudu ficou em casa, fez bagunça, arrumou confusão dentro da própria casa e teve que ser negociado. Parabéns ao Panorama Esportivo pelo apoio à SEG, Sociedade Esportiva Guaxupé. Estamos aqui curtindo, ele é palmeirense, então um abração ao Sérgio. Tá aqui, então, falando que o maior prejudicado, Palmeiras. Eu não sou palmeirense, mas eu ainda entendo que o Santo André foi um dos prejudicados, mas em situação de time grande, eu estou com o Sérgio. Mas o Palmeiras independente da situação familiar do Dudu. Eu acho que o Palmeiras foi prejudicado, porque vinha bem, ué. Mas assim, com relação... o principal, o mais prejudicado é Santo André. O maior prejudicado. O maior beneficiado, Corinthians. Porque o caso do Dudu... Sou corintiano, não é que eu estou puxando, mas é verdade. Agora, dos 3 ali, Santos, São Paulo e Palmeiras, quem estava jogando, apesar de ser clubista, mas quem estava jogando melhor futebol no momento era o São Paulo. Então, que estava encaixado. Então, acho que o São Paulo também foi prejudicado com isso. Você pode dizer que o São Paulo joga amanhã contra o Red Bull, você não tem? Então, veja bem, o São Paulo também, sim, outra equipe grande paulista que ficou no desespero. João Augusto, voltando lá no Palmeiras, eu acho que o time do Palmeiras não pode se responsabilizar por atos familiares, pessoais dos seus jogadores. Os jogadores têm que responder pelos seus atos extra-campo. Exato. Então, nesse sentido, eu não vejo que o Palmeiras foi prejudicado porque o Dudu fez besteira em casa, digamos assim, né? Eu acho que aí talvez tivesse sido prejudicado quando não analisou o perfil do jogador lá atrás na hora de contratação, mas é uma outra história. Mas veja bem, Martins, vamos dizer que deu sequência com a opção, não houve a pandemia. Sei.
já teria até acabado o Campeonato Paulista. Ô, louco, há muito tempo. Será que o Palmeiras, no embalo que vinha, já não ia atropelando todo mundo? E o Corinthians, nessa época que vinha, não ia estar bem lá atrás do que já está? Não, o Corinthians o Corinthians já teria caído. Já não caiu, porque não chegou. Por isso que eu estou E olha que eu sou corintiano, tá, gente? Só para lembrar aí, ultimamente eu não tenho aquela paixão mais não pelo Corinthians, mas ainda continuo. O Marcelino, se estiver ouvindo a gente, ele vai ficar até meio bravo comigo. Mas Marcelino Martins, lá da banca. Mas a verdade é essa, que o Corinthians tem mais 2 encontros ainda pela frente, né? Tem o Palmeiras agora no próximo encontro, depois tem o Oeste, né? Lá na frente. Então, a gente vai pensar, olha, passa pelo Palmeiras, como diz o Paulinho Diná aqui agora, nesse primeiro jogo vai ser loteria. Para mim, eu não vejo favorito nenhum de um lado nem do outro. Sabe por quê? Os dois estiveram parados, os dois tiveram problemas, o Dudu foi embora, o Corinthians não tem um timão estruturado. Talvez por fator psicológico, né? O Corinthians, por estar na beira, vai jogar mais no desespero do que a equipe do Palmeiras, que vai jogar um pouco mais tranquilo. Talvez, nesse sentido, aí, unicamente psicológico, o Palmeiras ganha o jogo, mesmo o jogo sendo programado para a Arena. Depois, contra a equipe do Oeste, o Oeste vem bem, mas ainda precisa de uns pontinhos, vai dificultar as coisas para o Corinthians. Se o Corinthians não ganhar do Palmeiras, com certeza o Corinthians vai jogar contra o Oeste para cumprir tabela, aí vai aquele jogo morno. Mas aí, agora tem outra coisa, viu, João Augusto, Martinho, Rafael. Você pega essas equipes de pontas, pega as 4 aí de São Paulo, você pega o Santos, São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras. Estas equipes, ela tem os contratos com jogadores de 1, 2 anos, então o plantel continua sendo a mesma coisa, no seu desfalque igual o Dudu no Palmeiras. Aí depois você pega as outras equipes, por exemplo, o Santo André, que vinha embalado, que terminou o contrato de todos os jogadores. Aí você pega um Guarani, você pega o Red Bull Bragantino. Então, é muito complicado. As menores equipes, é lógico que vão levar prejuízo nisso aí. Enquanto as equipes grandes, o plantel é o mesmo. O plantel é o mesmo, Paulinho, então agora as pequenas não. Para não falar que o plantel é o mesmo, tem algumas equipes grandes aí que estão mexendo, estão movimentando, inclusive uma informação do Carlos. O Carlos, amigo, irmão do Thiago, amigo nosso, Carlos, nosso amigo também, ele falou que tem novidade para os lados do Palestra Itália. Pode ser que um jogador uruguaio venha a vestir a camisa do Palmeiras já nos próximos dias. Então, mas aí vem acrescentar, né? É diferente dos outros que estão se desfazendo dos jogadores. Você pode analisar. É um outro campeonato, na verdade, João Augusto. Vai começar outro campeonato paulista. E os grandes sempre prevalecem. Bem, vamos ao intervalo, já nós voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Muito mais. Rádio Clube. Para enfrentar essa crise e vencer o coronavírus, é fundamental que fiquemos em casa. A CEMIG vai manter as agências de atendimento fechadas por tempo indeterminado e reforça que os canais digitais de atendimento estão à sua disposição. Solicite diversos serviços sem sair de casa pelo aplicativo CEMIG Atende e também pelo CEMIG Atende Web em cemig.com.br. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas.
Cansada de ficar em casa, né, minha filha? E o pior, implicando com os móveis que você convive há anos. Empurra um móvel pra lá, traz outro pra cá. Mas o que você quer mesmo são móveis planejados, novinhos e por um precinho bem camarada. O Florindo te atende perfeitamente e está pronto para realizar o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Foi ligar o seu carro e... Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale, 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo, com um oferecimento de Florindo Móveis. Tá aí, Paulo Júnior, você quer colocar aquela rack lá na sala, quer mudar aí os móveis, tá? Florindo Móveis é a solução, Rafael. Paulo Júnior comentou com nós que quer trocar. Por livre e espontânea pressão. Espontânea pressão. Tá aí, Florindo Móveis, projeto para os seus sonhos. Melhor preço da região. Florindo Móveis fica na Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial, telefone e WhatsApp 3551-5284. Conosco, Florindo Móveis. Abraço especial também para os nossos amigos que estão chegando aqui, ó, o Paulão, também o Fabinho do Taboão mandou aqui uma mensagem falando que o presidente da Esportiva tem que ser aqui, daqui de dentro. Fabinho, acho que tá mais fácil para você, viu? Obrigado aqui pela participação também do Eduardo, que está falando aqui que o momento é complicado, mas nós estamos confiantes que vai aparecer alguém aí para poder auxiliar a Sociedade Esportiva Guaxupé. Por falar em retomada de campeonato, João, hoje nós temos o retorno da Copa do Nordeste. Tá aí, Copa do Nordeste, todos sabem, né? Não tem torcedor, é claro. Mas quando existe aí público no estádio, é uma média entre 40 a 45 mil por jogo na Copa do Nordeste. Hoje tem 20 horas, esse jogo será realizado no estádio Barradão, em Salvador, Fortaleza e América de Natal. O outro jogo foi paulistano, Imperatriz do Maranhão, ele foi adiado, não acontece hoje. Para vocês verem, Fortaleza e América de Natal não será realizado no Castelão, em Fortaleza, e sim no Barradão, em Salvador. O primeiro do Grupo A contra o penúltimo do Grupo B. Grupo B. Sétimo do Grupo B. Ou seja, não tem como não falar que o favoritismo é do Fortaleza. Fortaleza 14 pontos e o América meia dúzia de pontos só no Grupo B, sétimo colocado. O América. Pouca diferença, né? Pouca diferença. Os números são muito grandes. Aí que nós vamos prestar bem atenção nesse jogo, para a gente ver o efeito pandemia. Vou chamar isso de efeito pandemia. O que pode resultar? Se bem que o Fortaleza já fez um jogo contra o Ceará e foi bem, né? Foi bem. Então, e amanhã tem o complemento aí da 8ª rodada da Copa do Nordeste. Pois é, ô João, a gente tem também, o pessoal está perguntando aqui se nós vamos falar mais do Paulista. Nós vamos sim. Amanhã nós vamos dar todos os detalhes da rodada, até porque amanhã que tem o retorno do Campeonato Paulista, então teremos um direcionamento especial ao Campeonato Paulista amanhã no programa de quarta-feira. Antes de finalizar o panorama esportivo de hoje, nós temos uma homenagem especial ao Clube Fluminense. É isso, João? Tá aí, Fluminense, Rafael, ele foi fundado em 21 de julho de 1902. Tricolor das Laranjeiras,
completando hoje, né, 118 anos de tradição, história no cenário de futebol brasileiro, europeu e mundial, né? Claro, o momento do Fluminense, como outros clubes atravessam problemas de administração, o Fluminense aí vem lutando, né, para se manter, como eu disse, como aí outros clubes, mas aí o Fluminense é tradição, o Fluminense é glória, né, no mundo inteiro, o Fluminense hoje completando 118 anos de histórias e tradição. Inclusive, João, o Fluminense está preparando uma festa à la quarentena. Ou seja, ele está propondo aqui, vai fazer no próximo sábado, vai ter a 6ª edição da FluFest. Ou seja, vai ser uma festa virtual, o Fluminense vai explorar as multiplataformas dele para fazer a festa em comemoração a esses 118 anos. Então, bem interessante aqui, ó, o evento também marcará o lançamento do livro O Time de Guerreiros, a epopeia do Tri, dos autores Daniel Cohen e Carlos Santotto, e publicada pela editora Baroni Editoras e Artes. Parte da comemoração pelos 10 anos do título, a obra custa R$ 109,90 e já está à venda. Então, essa é uma das coisas que o Fluminense preparou aí para a comemoração dos seus 118 anos. E o Fluminense sempre foi um clube respeitado e um clube vencedor. Está aí aos torcedores do Fluminense, da nossa cidade, região, está aí Fluminense acendendo as velhinhas, hoje 118 anos de história. E a 6ª edição da FluFest, Paulinho, a 5ª edição foi em 2015 e reuniu uma galera também aí, teve show do Lulu Santos, teve mais um lançamento do livro em homenagem aos 100 anos do Clube das Laranjeiras. Então eles sempre marcam essas FluFest com música boa, entretenimento, torcida e tudo de bom para o clube. Então, parabéns ao Fluminense pelos seus 118 anos. E o Fluminense é a equipe que proporcionou até hoje um dos maiores duelos do futebol brasileiro, que é o famoso Fla-Flu. E antes de terminar, Rafael, eu quero deixar aqui, mandar um grande abraço ao pessoal que curte o Panorama Esportivo, o doutor Marco Antônio Alves e também o seu irmão, o doutor Rogério Alves. Tá aí o pessoal sempre ligado na clube. Um abração aos meus amigos Rogério e Marcão. Um abração pra você, viu? Precisamos bater aquela bolinha. Faz tempo. Jogava bola com eles. E o Marco diz que é bom de bola. É verdade, joga Rafael? Muito, joga muito. Ele pode ajudar a Sociedade Esportiva Guaxupé. Pode ser um belo de um ponta. Mas esse joga muito aí, Rafael. Não é que joga o dia todo, não. Né? Que joga muito mesmo. Joga bem. Joga bem. Rafael, e a turma aqui da bancada aqui, nós estamos preparando, né? Já que está nessa pandemia aí, e depois nós vamos fazer o time da clube aqui. Quem sabe o Marcão lá não aceita um desafio da turma do Panorama aqui, hein? Oh, meu Deus, para com isso, Paulinho. Quero deixar um abraço todo especial aí aos torcedores do Fluminense, de Guaxupé e todo o Brasil. O pessoal da internet está ouvindo a gente também, através das nossas redes sociais. Um grande abraço e parabéns aos 118 anos do Flu, né, que contribui muito para o maior espetáculo do futebol brasileiro, que é o Fla-Flu, e aí, lógico, o Flu é aí a metade desse amor do futebol brasileiro. Vamos encerrar o Panorama Esportivo hoje com o hino do Fluminense? Vamos lá. Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Está chegando o Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das 3 cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor, vence o Fluminense, Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube.
E hoje tem a terça da feira da carne do São João. Iogurte Danone, 1.350 gramas, 9,48. Iogurte Neston, polpa, 540 gramas, 3,98. Leite fermentado Danoninho, 450 gramas, 3,78. Margarina Claibon com sal, 500 gramas, 3,85. E fazendo suas compras hoje no São João, você pode dividir em até 3 vezes sem juros no seu cartão Visa Master ou cartão São João. Quer abastecer seu veículo com a segurança e toda a qualidade dos combustíveis que só a Petrobras oferece? Então venha conhecer o mais novo posto da cidade, Posto Mantovani Avenida. Planejado com toda a experiência e compromisso de uma família que se dedica ao ramo há décadas. Venha nos conhecer, Posto Mantovani Avenida, na Conde Ribeiro do Vale, esquina com a Padre João José. Está chegando o dia de você se aposentar. Conte com um profissional capacitado e sua equipe para te acompanhar e resolver todas suas dúvidas com rapidez e eficiência. Aposentadoria rural, por idade, por tempo de contribuição e especial, agendamentos, contagem de